escuta isso aqui. Você pode ser uma pessoa inteligente, você pode ser uma pessoa capaz de dar conta de fazer tal coisa. Você pode ser um empreendedor, você pode ser uma pessoa com faculdade, você pode ser uma pessoa cheia de estudo, mas se você tiver travas emocionais, todo esse estudo que você tem, todo esse conhecimento que você tem, não vai fazer de você uma pessoa feliz e uma pessoa satisfeita, uma pessoa de sucesso. Escuta bem isso. O que eu conheço de pessoas inteligentíssimas, pessoas que conhecem muita coisa, mas que não tem resultado, não está no gibi. E eu também conheço um monte de gente que não tem nem o segundo grau completo, mas essas pessoas têm algo diferente dentro delas. Elas prosperam, elas progridem e tudo que elas fazem dão certo, elas se dão por satisfeitas, elas prosperam naquilo que elas fazem. Observando isso, comecei a estudar um pouco mais sobre isso e comecei a perceber que o sucesso na vida de uma pessoa não tem muita relação com o conhecimento que o mundo propõe pra gente, mas tem mais a ver com o conhecimento que a pessoa tem sobre ela. A felicidade, o sucesso da vida de uma pessoa tem mais a ver com a questão, com o aspecto emocional desse indivíduo, do que propriamente com toda a sabedoria que ele adquire, seja em faculdade, em cursos, em capacitação, em treinamentos, etc. Quero que você preste atenção nisso. Nós no Brasil nós temos 208 milhões de pessoas, aproximadamente, né? De 10 pessoas que você conhece, é a maioria delas que são felizes com relacionamento, com a vida financeira, com o curso que estudou, ou é a minoria dessas pessoas? Honestamente, é a minoria das pessoas, né? Por que que é a minoria? Valeu, tudo de bom. Por que que é a minoria? A maioria das pessoas fazem parte de um movimento no Brasil e no mundo, elas não sabem disso, mas a maioria dessas pessoas, elas não têm o entendimento de que de fato elas fazem parte de um contexto que a minoria não faz. Que contexto? Quase 90% da população ou mais, pelo fato delas não se conhecerem, elas cultivam dentro delas bloqueios e travas emocionais para que elas consigam atender uma expectativa de um sistema. Então, o que que o sistema faz? O sistema não tem interesse, por exemplo, que você tire algumas travas emocionais em você. Imagina se todo mundo desse certo no mundo. Como é que seria esse mundo? Esse mundo ia colapsar. Por quê? Porque se todo mundo desse certo no mundo, a classe política ia se lascar com o povo. Primeira coisa que você tem que pensar. Segundo, se todo mundo desse certo no mundo, a indústria farmacêutica ia vender menos remédio. Por que a classe política se arrebentar? Porque a classe política ela se beneficia de pessoas que têm necessidade de serem ajudadas. Percebe que quanto pior tiver para a população, mais os políticos se beneficiam. Ou seja, se todas as pessoas prosperassem, se todas as pessoas dessem certo na vida, o que seria da classe política? O que seria desses ministérios? O que seria de grande parte dos políticos? O que eles precisariam fazer para convencer as pessoas para manter eles lá? Então começa por aí. E ó, você sabe do meu compromisso aqui de entregar um conteúdo de qualidade, que de fato faça com que você pense um pouquinho em você e com isso nós possamos colaborar para um mundo melhor. Você sabe do meu compromisso aqui. Então já deixa o seu like aqui, porque quando você deixa a sua curtida, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, ele faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. O meu objetivo aqui é ajudar as pessoas a pararem, refletir um pouquinho mais, que se elas romperem com algumas travas, elas vão destampar uma visão. Por quê? O mundo que você não enxerga apenas pelos seus olhos, você enxerga pela sua mente. Se sua mente tiver rompimento de travas, você vai enxergar coisas que você não enxergava. Você vai fazer leitura de coisas negativas de modo positivo. Você vai começar a ver, deslumbrar coisas que você fala, como é que eu vivi a vida inteira e não enxerguei isso? Por quê? Não são os seus olhos que enxergam o mundo que está aqui fora, é a sua mente. Se eu tenho minha mente destravada, eu consigo enxergar coisas que eu não via. Consequentemente, eu também destravo o potencial dentro de mim. Eu quero que você entenda que até as universidades, até as faculdades hoje, elas formam pessoas, na verdade elas doutrinam pessoas para atender um interesse. Até as faculdades formam pessoas não para elas serem livres. As faculdades, eu não sou contra, pelo amor de Deus, eu estudei, estudo até hoje, mas eu quero que você entenda que as pessoas que têm travas emocionais, elas são fáceis de serem manipuladas. Por que essas pessoas são facilmente manipuladas? O sistema se beneficia da ignorância das pessoas, e a primeira ignorância que elas têm é sobre elas mesmas.
As pessoas são induzidas a entender sobre futebol, elas são induzidas a entender mais sobre a vida do outro, por isso que a novela deu muita audiência por muito tempo, por muitos anos. O Big Brother tá aí porque as pessoas são induzidas a se interessarem mais pela vida dos outros do que pela própria vida delas. Se cada pessoa parasse para enxergar um pouquinho mais sobre ela, entender um pouco mais sobre a máquina, essa máquina tecnológica que ela é, o potencial que ela tem, e olhasse para ela como a pessoa mais importante da vida dela e tivesse disposição para romper com as travas que existem emocionais dentro dela, eu vou dizer uma coisa para você. Você não precisaria buscar nem tanto conhecimento para ter a vida que você sonha em ter. Você não precisaria buscar tanto curso, tanta capacitação para conseguir prosperar na sua vida. Por quê? Porque a prosperidade da vida de uma pessoa tem mais a ver com o aspecto emocional do que propriamente com o conhecimento que ela adquire sobre finanças. A maior prova disso é que dá para contar nos dedos quantos economistas de verdade são prósperos, quantos gerentes de banco são ricos. E eles entendem sobre fundos de investimento, eles entendem sobre cálculos, eles entendem sobre muita coisa. Por que a maioria deles não são tão prósperos? Olha também para professores de faculdade. Todo mundo, gente, pode falar assim, o dinheiro não traz felicidade, mas todo mundo quer ganhar dinheiro. No fundo, todo mundo quer prosperar. Esse é o meu desejo, é o seu desejo, porque sem dinheiro não existe poesia. Sem dinheiro você não leva a sua dama para ir jantar, sem dinheiro você não compra um presente, sem dinheiro você não viaja, sem dinheiro você não dá uma condição de vida melhor para os seus filhos, sem dinheiro você não vai desfrutar da vida. Tudo é uma troca sobre o dinheiro. O amor ao dinheiro é o problema, mas você pegar ranço do dinheiro é um outro problema. As pessoas falam um bordão de que o dinheiro é o mal dos homens, de que o dinheiro é o problema da sociedade. Não é. Não é mesmo, por muito tempo foi colocado isso na cabeça de muita gente, justamente para as pessoas pegarem ranço disso e não prosperarem na vida. Vamos falar uma coisa bem simples aqui. Quem produz riqueza no Brasil é a classe trabalhadora, são os empresários, são as pessoas que produzem de verdade. Só que quem mais se beneficia são os políticos. Você já percebeu que são os políticos que se beneficiam com o seu suor, com o seu trabalho? E os políticos, eles não têm interesse que você destrave sua mente. Por quê? Porque se você destravar sua mente, você vai começar a fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, e você não vai voltar em pessoas apenas pelo impulso, você vai voltar em pessoas que vão lutar pelos seus interesses de verdade. E que interesses são esses? Não de ser ajudado, mas interesse de que eles não te atrapalhem. Interesse de que eles não arrebentem com você, porque é o que realmente acontece. Eles dão a impressão de que estão do teu lado, eles dão a impressão de que vão te ajudar. Mas essa crença de se sentir ajudado por eles, elas são cada vez mais alimentadas. E para você não perder essa crença de ser ajudado por alguém, eles muitas das vezes criam o caos para você sentir a necessidade de ser ajudado por eles. Mas se você inverter esse papel, por exemplo, e você assumir um protagonismo da sua vida, e você olhar para a classe política como seus funcionários, até a forma de você selecionar alguém para você colocar lá, você vai ser um pouco mais criterioso. Você não vai olhar para o político como alguém que é salvador da pátria. Você vai olhar para o político como alguém que trabalha para você, e aí muda totalmente a visão, muda totalmente o aspecto, mas o foco aqui não é falar sobre política, o foco aqui é falar sobre você. Se você destravar algumas coisas em você, tudo na sua vida vai mudar. Porque a nossa vida ela é fruto dos paradigmas que nós temos incutido na nossa mente. A maioria desse ecossistema que envolve manipulação de pessoas, eles não têm interesse que você dê certo na sua vida. E esse ecossistema é desde a política, da religião, da mídia, enfim, aí vai sobrar para um monte de gente. Você quer ver vou tirar uma base aqui, ó. Eu sou uma pessoa cristã, mas eu quero desafiar você a refletir sobre isso. Se tirasse os dízimos e as ofertas das igrejas, quantas dessas pessoas que se dizem que faz a obra por amor, quantas delas permaneceriam fazendo o trabalho de evangelização, de buscar pessoas para ganhá-las para o reino de Deus? Eu vi uma frase esses dias que malandro adora sambar na cabeça de otário. E otário são as pessoas que são ignorantes de si mesmas. Elas não se conhecem e pelos fatos de elas não se conhecer, elas não se destravam. E por elas não se destravarem, a vida delas, elas vão vivendo em torno daquilo que o sistema apresentam para ela. E o sistema, ele tem interesse de que você estude, cresça, trabalhe, se aposente e morra. Tem uma pesquisa que fala sobre a expectativa de vida no Brasil, que nós vamos viver muitos anos, etc. Mas o que adianta você viver com 80, 90 anos de idade tomando uma cartela de remédio por dia? Isso não é qualidade de vida.
Só que as pessoas que tomam essa cartela de remédio, geralmente são reposição hormonal, isso não aconteceria se essa pessoa estivesse bem emocionalmente. Se você estivesse bem emocionalmente, você não precisa estar tomando remédio para dormir. Você não precisa estar tomando remédio para controlar a pressão, por problemas muitas das vezes emocional. Você não precisa estar tomando remédio para ansiedade, pânico, etc. Se você estiver bem emocionalmente. Mas existem coisas que estão ligadas com a mídia, com o ecossistema, que cria justamente você no mundo vicioso para você doutrinar sua mente, para ela adoecer mais tarde, para quando você se aposentar, até com a sua aposentadoria, você vai dar lucro para a indústria farmacêutica. Não é essa vida que Deus quer para você. Eu quero que você entenda isso. Ninguém está preocupado em ver você feliz na vida. Ninguém está preocupado em ver você prosperar na vida. Por quê? Porque se todo mundo destravar a mentalidade, todo mundo vai querer ser protagonista. E o fato de todo mundo querer ser protagonista vai gerar um colapso. Só que eu quero que você entenda que se você não prosperar, alguém vai prosperar no seu lugar. Se você não der certo na vida, alguém vai dar certo no seu lugar. Se você não for uma pessoa feliz, alguém vai ser feliz no seu lugar. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Eu sei que esse vídeo aqui não vai salvar o mundo, não vai salvar o planeta, porque eu estou tentando salvar eu mesmo. Mas se eu puder alcançar você com essa informação e dizer que sim, independente da idade que você tenha, independente das coisas que já te aconteceu, se você conseguir identificar algo em você, e se você, com a ajuda de pessoas que são profissionais, comprometidas com isso, ajudar a romper algumas travas emocionais que existem dentro de você, sua vida vai dar certo. Sua vida vai prosperar, vai dar certo. Você não é o que te aconteceu. Você não é o seu passado, até porque ele nem existe. Você é aquilo que você admite ser. Você é aquilo que você se sujeita a ser. A sua realidade aqui fora, o mundo aqui fora, a temperatura é a mesma, o sol, quando faz sol é para todo mundo, quando faz chuva é para todo mundo. Ou seja, o universo ele é justo para o pobre, para o rico, para o miserável, para o mendigo. Ele é justo para todo mundo. Qual a diferença de uma pessoa que dá certo na vida sem estudo e de uma pessoa com um monte de diploma que tenta e a vida não dá certo? O problema está ligado a bloqueios e travas emocionais, porque nós somos uma energia materializada. Todos nós emitimos uma onda vibracional, todos nós vibramos. A qualidade dessa vibração, a intensidade dessa vibração interfere no mundo que eu atraio. Eu quero que você entenda o que eu estou te falando. Existe um segredo que poucas pessoas querem que você saiba. Acredita no que eu estou te falando. Acredita no que eu estou te falando. Tem gente que está programado só para atrair gente ruim para o caminho dela. Tem gente que está programado para atrair oportunidades, as piores oportunidades possíveis. Tem gente que está para atrair pessoas que vão passar lá para trás. Tudo tem a ver com a forma que essa pessoa está configurada, a mente dela, vícios emocionais que ela tem aqui dentro, que faz ela atrair, mesmo que ela não queira, pessoas que só vão manter ela num ciclo de problema e de fracasso. Acredita no que eu estou te falando. Tem coisas que acontecem no mundo aqui fora, para um indivíduo, que não é verdade. Só acontece para ele. Para uma outra pessoa que está do lado dele, o mundo é diferente. Por que o mundo é diferente? Porque a configuração que está na mente daquela pessoa faz com que ela enxergue que até as coisas negativas se tornam positivas para ela. Mas isso tem a ver com a configuração mental de cada um. Tem a ver com travas, tem a ver com desbloqueio emocional de cada pessoa. E como é que isso aconteceu? Isso aconteceu, foi programado ao longo da vida. É algo que, se eu for fazer um vídeo aqui, nós vamos ficar aqui por muitas horas. Mas o que eu quero te falar é que tem jeito, independente da idade que você tenha, é possível romper com essa programação que está aqui dentro. Tem muita coisa que é emocional das pessoas e algumas pessoas religiosas se aproveitam do aspecto espiritual para querer espiritualizar tudo. Entenda que nem tudo é demônio. Ele existe, é real, mas ele se beneficia das pessoas que não têm autoconhecimento. O demônio se beneficia das pessoas que têm travas emocionais, porque elas entram numa fragilidade emocional ao ponto de até questionar a existência de Deus. E o que conecta o ser humano com Deus? Primeiro, é a fé. Mas para ele ter fé em Deus, ele precisa também olhar para dentro dele e reconhecer que ele é a imagem e semelhança de Deus. Para isso acontecer, ele precisa primeiro se conhecer. Se eu me conheço com profundidade, eu também me enxergo com muita profundidade. Automaticamente, eu olho para mim e vejo o potencial que eu falo assim, isso aqui não é só de mim. O fato dele enxergar Deus, reconhecer a vulnerabilidade dele e enxergar Deus, Deus se conecta com ele. E aonde Deus está, não sobra espaço para o maligno operar. Isso independente de religião. O que acontece nas religiões de hoje é muitas pessoas com problemas emocionais, em busca da solução do problema dela, elas se submetem a buscar ajuda. E muitas das vezes elas caem na mão de pessoas que vão manipular elas e se beneficiar do recurso que as pessoas estão dispostas a pagar pela mudança que ela precisa. Tem mudanças que você precisa que não é tão caro assim. Veja só,
Deus não quer um sacrifício seu para você mudar de vida. Ele quer apenas que você olhe para você, se conheça. Automaticamente você se conhecendo, você vai reconhecer sua pequenez, sua vulnerabilidade e vai reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. Reconhecendo isso, você aumenta a sua fé com Ele. Você se conectando com Deus, você tem dentro de você uma paz que excede todo entendimento. Isso independente de você ser um mero frequentador de igreja ou não. A verdadeira igreja está aqui, ó. É muito bom você ir para a igreja. Eu sou filho de pastor, sou cristão. Mas eu estou aqui para te falar. São muitas as pessoas que se beneficiam da fragilidade emocional do indivíduo e aponta como uma crise espiritual, quando na verdade a pessoa só tem um problema emocional por falta de autoconhecimento. Porque se ela se conhecer, nem manipulada em religião nenhuma ela se torna, e nem manipulada por política, pelo MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, por nada ela vai se permitir ser manipulada, porque quem se autoconhece tem autogoverno, ela se governa. Se ela se governa, ela vai escolher no mundo o que faz mais sentido para ela. Ela tem a capacidade de escolher e definir quais os tipos de lugares que ela quer frequentar, inclusive igrejas. Porque, veja só, uma pessoa que não tem autogoverno, ela se torna uma presa fácil na mão de manipuladores. E acredita que eu vou te falar, aonde você menos espera que existem manipuladores, é lá que eles existem. Tem gente usando o nome de Deus para manipular pessoas e se beneficiar pelo preço que ela está disposta a pagar para ter uma mudança de vida. Eu não quero misturar religião aqui, mas existe uma mensagem bíblica que fala assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. E um dos conhecimentos que o povo não tem é o autoconhecimento. Se você se autoconhece, você governa muito bem a sua vida. Se você se autoconhece, você também vai se interessar em buscar quem te fez, quem te criou. E isso te aproxima dele, te distancia dele, que é o encardido, que destrói sua vida. Ele é capaz de destruir sua vida, criar pensamentos negativos dentro de você, fazer com que outras pessoas que vão te destruir cheguem perto de você. Você não pode permitir que o diabo conheça você mais do que você. Você não pode permitir que um maligno conheça você mais do que você se conhece. Esse é o problema das pessoas. O diabo conhece ela mais do que ela mesma, porque você acha que o diabo não é inteligente? Ele é muito inteligente. Ele morou lá no céu. Ele é um ser dotado de inteligência. Ele usa pessoas para se conectar com você, muitas das vezes para manipular você. Por favor, entenda o que eu estou querendo dizer. Eu não estou fazendo esse vídeo aqui. O foco não é criticar religião, criticar A ou B. É dizer o seguinte para você. Em tudo vai existir o bom e o ruim. Em tudo vai existir o bem e o mal. Só que quem se autoconhece também tem a capacidade de distinguir o que é do bem e o que é do mal. E, consequentemente, não se torna presa fácil e massa de manobra. Você nasceu para ser feliz, você nasceu sim para ter uma vida abundante. Deus não olhou para você e falou assim, ó, fulano, vizinho dessa pessoa, vai dar certo na vida, a vida dele vai prosperar, vai ser feliz, etc. Você não foi com a sua cara, você vai se lascar na vida. Deus não fez isso com ninguém. Só que tem uma coisa que Deus respeita de cada indivíduo, que é o livre-arbítrio. Inclusive, para você buscar o autoconhecimento, tem a ver com o seu livre-arbítrio. Quando você se decide buscar esse autoconhecimento, você vai encontrar Deus dentro de você, porque ele existe e é real. Só que Deus respeita o seu espaço. Deus não é invasivo. O encardido não, ele não respeita. Se você tiver problemas emocionais e você abrir uma legalidade no mundo espiritual pela palavra, pelo comportamento, pelas suas atitudes, essa legalidade no mundo espiritual faz ele entrar na tua vida e fazer uma arruaça. Mas primeiro, houve um problema emocional para isso acontecer. Entende o que eu estou falando? Esse problema emocional vai fazer você se afastar de você mesmo, quer dizer, rompe com o amor próprio. E muitas pessoas acham que tem amor próprio, mas não tem. Eu achava que eu tinha amor próprio, eu fui descobrir que eu não tinha amor próprio, eu precisei resgatar isso. A base de tudo é amor próprio. Se você é imagem e semelhança de Deus, se você não se ama, como é que você ama a Deus? Que é o primeiro mandamento bíblico, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas para você amar a Deus sobre todas as coisas, você precisa se enxergar. Quando você enxerga a essência dele que está dentro de você. Aí você se ama e, consequentemente, você já ama a Deus sobre todas as coisas. Porque você não vai desonrar você não vai desonrar Deus. Você não vai se colocar em maus bocados, você não vai pecar contra Deus. Você não vai querer fazer maldade para você não vai pecar contra Deus. Porque todo pecado tem consequência. Por outro lado, você não vai também querer prejudicar o próximo. Por quê? Porque você sabe que o que você faz para o outro volta para você e você não quer se prejudicar. Então você não vai prejudicar o próximo, entende isso? Então tem uma complexidade com tudo isso aí. Contudo, eu quero que vocês entendam uma coisa. Esteja disposto a se conhecer. Não tem nada mais sublime, não tem nada mais precioso na vida do que você se conhecer. Quando você se conhece, você encontra um potencial, um poder que tem dentro de você. E você vai começar a enxergar o mundo aqui fora de uma forma totalmente diferente. Igual aquele filme do Senhor dos Anéis, quando a pessoa coloca aquele anel, ela enxerga a coisa, a mente destrava. Eu quero que você entenda uma coisa. Nem tudo que você está vendo aqui é tão verdade quanto você acredita que é. Só é verdade porque você acredita.
Muita coisa que você enxerga aqui fora, problemas, caos, etc. Você só enxerga isso porque está aqui na tua mente. Não estou dizendo que isso não existe, mas existe para você. Para algumas pessoas não está existindo isso. Para algumas pessoas esse mundo caótico, esses problemas não estão existindo. Por quê? Porque elas conseguem ver positivo até do negativo. Então, ó, esteja disposto a mudar a tua mentalidade. Se você precisar de ajuda para isso, fala comigo aqui que eu estou à sua disposição. E Jesus disse, eu vim para que você tenha uma vida abundante. A vida abundante é uma vida plena, uma vida feliz. Não vou dizer que você não vai ter problema, mas até os problemas para você, eles vão se tornar menor do que você. Tem pessoas que o problema é muito maior do que ela, porque tem a ver com a interpretação do indivíduo na qual ele está configurado. Tem gente que diante de um problemaço, ele olha como um probleminha. Tem gente que diante de um probleminha, olha aquilo como problemaço. O que isso tem a ver? Tem a ver com a configuração do indivíduo aqui. Se você precisar de ajuda para identificar essas travas e olhar para a sua vida com uma nova perspectiva e mudar aquilo que você está enxergando, eu sei que eu posso te ajudar. Eu sei que eu posso te ajudar. Se inscreve aqui no meu canal, me siga também no Instagram. Eu tenho um programa que eu desenvolvi chamado EPP. EPP é um programa estilo de vida. Todas as pessoas que participaram desse método, que de fato trouxeram o EPP como estilo de vida, entraram numa outra vibe. Você pode muito mais do que você imagina. Você não é o seu passado, você não é o que aconteceu, a não ser que você permita. Você pode criar uma nova vida daqui para frente. O que importa é daqui para frente. O que passou, esquece, você não consegue mudar. Mas você consegue mudar sim daqui para frente e ter uma vida feliz, ter uma vida extraordinária, que foi para isso que você nasceu. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas, nos ajude a cooperar para um mundo melhor. Nós talvez não vamos alcançar o mundo inteiro, mas uma ou duas pessoas que a gente alcançar já é o bastante. Um abraço, fique com Deus.